We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter in hand, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow's cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. Oh God, if the church, if the people that calls themselves Christians could only see this today. Ó Deus, se a igreja, se as pessoas que chamam a elas mesmas de cristãs pudessem somente ver isto hoje, Drive them to the altar somewhere to pray. e se dirigissem ao altar em algum lugar para orar. Be something that you're not. Você não pode ser algo que você não é. And we find in the temple, when he was in prayer, being a prophet, his makeup was to see visions. Então nós encontramos que no templo, quando ele estava em oração, sendo um profeta, sua característica era ter visões. That way, of course, being a prophet, and he needed a touch from God. And ele nasceu daquela maneira, naturalmente, sendo um profeta, e ele necessitou de um toque de Deus. Ordained him to be a prophet. E Deus lhe tinha ordenado para ser um profeta. Vision at the temple, he saw a real king. E na visão, no templo, ele viu um verdadeiro rei na visão. He seen God lifted up high above all the heavens, and his great trail filled the earth and the heavens and the skies. Ele havia visto Deus exaltado, mais alto, acima de todos os céus, e seu grande séquito enchia a terra e os céus e os firmamentos. He saw a real example. In other words, God said, look up this way, I am your example. Ele viu um verdadeiro exemplo. Em outras palavras, Deus disse, olha para cima nesta direção, eu sou teu exemplo. Only do that in our own ministry. I'm addressing the ministers and businessmen. E se nós somente pudéssemos fazer aquilo em nosso próprio ministério. Eu estou me dirigindo aos ministros e homens de negócios adolescentes. Ministers, if we could only do that, I'd like to be a Billy Graham. Ministros, se nós somente pudéssemos fazer aquilo, eu gostaria de ser um Billy Graham. I wish I had the education and the know-how to put the thing together as Billy Graham has. Eu queria ter educação e saber como fazer algo facilmente e eficientemente para colocar a coisa junta como Billy Graham tem. I cannot be Billy Graham, but Billy Graham can't be me either. See? Porém, eu não posso ser Billy Graham. Porém, Billy Graham não pode ser eu, da mesma forma. Está vendo? Each one have our place in Christ. Nós, cada um, temos o nosso lugar em Cristo. And to try to impersonate Billy Graham would be only the same thing that Uzziah did. E tentar personificar Billy Graham seria somente a mesma coisa que Uzias fez. Only result in the same way of a disaster. Isto somente resultaria no mesmo tipo de desastre.
Be what you are, what God made you to be. Somente seja o que você é, o que Deus lhe fez para ser. Now, Isaiah was a prophet, so he goes down to the temple and he saw the real example, God. Agora, Isaías foi um profeta, assim que ele foi ao templo e ele viu o real exemplo, Deus. Heavenly seraphims, as they flew through the temple. Note os serafins celestiais, à medida que eles voavam através do templo. A seraphim is a mighty word there. It's not an angel, but what it is, it's a sacrifice burner. Agora, um serafim é uma palavra poderosa e não é um anjo, porém é um... O que é isto? Isto é um queimador de sacrifício. It has something to do with the atonement because he offers the sacrifice to make a way for the repented sinner to the throne of mercy. Ele tem algo a ver com a expiação, porque ele oferece o sacrifício para abrir caminho para o pecador arrependido, para o trono da misericórdia. What a position! Higher than an angel. Que posição! Mais alto do que um anjo. Greater than an angel. Maior que um anjo. For the angels stand back. Pois os anjos permanecem atrás. But the seraphim goes forward with the offering, right in the presence of God. Porém, o serafim vai adiante com a oferta bem na presença de Deus. A burner of the offer of the prayer that's been made. The burner of the sacrifice. Um queimador ofertante da oração que tem sido feita. O queimador de sacrifício. And here they was going through the temple crying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. E eles estavam aqui, indo atrás do templo, clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Think of it. In the temple before this young prophet. Pense nisto. No templo, perante este jovem profeta. His heart was broke. Seu coração estava quebrantado. Had tried to fill his place. Tried to take a minister's place. Seu rei tinha tentado preencher seu lugar, por tentar tomar o lugar de um ministro. Had been totally defeated by God and stricken in leprosy, and his example he looked upon man. E havia sido totalmente destroçado por Deus e acometido de lepra, e sobre seu exemplo, sobre aquilo que ele tinha olhado, o homem. Don't never trust in some man. Nunca confie em algum homem. I don't care who he is. Eu não importa quem seja ele. If he's a holy man. Se ele é um homem santo. There's no such a thing. Let me correct that. Se ele é um bom, não há tal coisa. Holy man? There's no holy church. There is not such a thing. Deixe-me corrigir aquilo. Não há nenhum homem santo, não há nenhuma igreja santa, não há tal coisa. A holy God. É um Deus santo. Holy man, it's a Holy Ghost. Não um homem santo. Isto é o Espírito Santo. Peter one time referred the Holy Mount. Pedro uma vez se referiu o Monte Santo. On Mount Transfiguration, it wasn't the mountain that was holy. It was a holy God that met him on this mountain. Sobre o Monte da Transfiguração. Não era o monte que era santo, era o Deus Santo que os encontrou nesta montanha. But the holy church is the holy God in that church. Não é a igreja santa, é o Deus Santo naquela igreja. A holy man, but the Holy Spirit working in that man. Não o homem santo, porém o Espírito Santo trabalhando naquele homem. Man will fail. He's a failure to begin with, anybody. O homem falhará. Ele é uma falha para começar. Qualquer um. The very greatest of man falls. Don't never put your confidence on to make some man your example. O maior dos homens falha. Nunca ponha sua confiança para fazer de algum homem seu exemplo. Look to God. Christ is your example. Olhe para Deus. Cristo é seu exemplo. And we find that he had taken his mind now from
Uzziah, the king that he loved so well, and he looked up and he saw what he must understand. E nós encontramos que agora ele havia tirado sua mente de Uzias, o rei que ele amou tanto, e ele olhou para cima e viu o que ele devia entender. That God and God alone rules in the lives of man, in His church. Para ser um profeta que Deus, e somente Deus, governa na vida dos homens e em sua igreja. And we noticed now what happened. E nós o notamos agora o que sucedeu. Seraphims, they had 6 wings. Nós encontramos que esses serafins, eles tinham 6 asas. And 2 over their feet and 2 they were flying with, going through the temple, crying, Holy, holy, holy is the Lord God. E com 2 cobriam suas faces e 2 sobre os seus pés, e com 2 eles estavam voando, indo através do templo, clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Day and night, because they're in the presence of God. Eles clamavam dia e noite porque eles estavam na presença de Deus. You know what? God was sending Isaiah to see the holiness, the purity of God, and the reverence that we should do in His presence. Vê o que Deus estava dizendo para Isaías ver? A santidade, a pureza de Deus e a reverência que nós deveríamos fazer em sua presença. Let's check this vision just a few moments before we close. Vamos conferir esta visão só uns poucos momentos antes que nós concluamos. Each of these creatures having 6 wings. Cada uma destas criaturas tendo 6 asas, nós notamos. Notice we're going to take these wings first. Nós vamos tomar estas asas primeiro. He covered his face. Com 2 ele cobria sua face. Why did he do that? Think of it. Even holy seraphims in the presence of God have to cover their holy faces to stand in His presence. Por que ele fez aquilo? Pense nisto. Mesmo os santos serafins na presença de Deus têm que cobrir suas santas faces para permanecer em sua presença. That never knowed sin, never did sin. There's no way for them to sin. But yet in the presence of God, cover their holy faces. Aqueles que nunca conheceram pecado, nunca pecaram. Não há nenhuma maneira para eles pecarem. Todavia, na presença de Deus, cobriam suas santas faces. And then we, mortal, sinful, corruptible man, will try to put something in and add to His word and to His purpose and pass judgment upon some of them who are trying to follow what the Lord said do. E então nós, mortais, pecadores, homens corruptos, tentando colocar algo dentro e adicionar a sua palavra e ao seu propósito, e sentenciar julgamento sobre aqueles que estão tentando seguir o que o Senhor disse para fazer. Nenhum respeito por sua palavra. No respects of His word. I know the word says that, but you must be born again. But I tell you what I think, but you've got no thought coming. God has spoken. Eu sei que a palavra diz que, todavia, você deve ser nascido de novo, porém eu lhe digo o que eu penso. Você não tem que ter nenhum pensamento vindo. Deus tem falado e aquilo sela isto. Peter said on the day of Pentecost, the promise is to you, to your children, and to them it's far off, even as many as the Lord our God shall call. What? Pedro disse no dia de Pentecostes, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Promise of what? The Holy Spirit that was poured out. O que foi a promessa do quê? O Espírito Santo que foi derramado. What startled the people? O que surpreendeu as pessoas? Heard them speaking in languages that they knew not. And they were staggered like drunk men under the influence of the Holy Spirit. Porque eles os ouviam falando em línguas que eles não conheciam.
e eles estavam cambaleando como homens bêbados sob a influência do Espírito Santo. Talking, making fun. And Peter said, the promise isn't to you when they wanted to repent, and to them as far off, even as many as the Lord our God shall call. E eles estavam escarnecendo e zombando, e Pedro disse, a promessa vos diz respeito a vós, quando eles desejaram se arrepender. E aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. As many as the Lord our God shall ever call. Quantos? Tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Church might call you. Your conscience might call you. But when God calls you, He knows how to address His servant. Agora a igreja talvez lhe chame, sua consciência talvez lhe chame, porém enquanto Deus lhe chama, Ele sabe como ataviar seu servo. Sinful men, scholarly, educated, influential in their denominations, stand in your garb of denomination and try to inject something with that pure, unadulterated word. E homens pecadores, sábios, educados, influentes em suas denominações, permanecem em sua aparência de denominação e tentam injetar algo com aquela pura e inadulterada palavra. Remember, the word is God. Lembre-se, a palavra é Deus. If a seraphim that know no sin had to cover his face to stand in the presence of God, how are we going to appear that day? Se serafim que não conheceu o pecado tinha que cobrir sua face para permanecer na presença de Deus, como nós iremos aparecer naquele dia? When we stand in the presence of His Word, preached and thoroughly vindicated by the Holy Ghost. Quando nós permanecemos na presença da sua palavra, pregada e totalmente vindicada pelo Espírito Santo. And still walk away and say it's telepathy or something like that. E saímos e dizemos, isto é uma telepatia ou é alguma coisa assim? To this king, a great man, a believer, a God-blessed man, O que sucedeu a este rei, um grande homem, um crente, um homem abençoado por Deus? he was smitten with leprosy, which is a type of sin and unbelief. No cure for it, only Christ. Ele foi ferido com lepra, que é um tipo de pecado, incredulidade. Não há cura para isto, somente Cristo. Died in that same shape. E ele morreu naquela mesma forma. The people doesn't have reverence for Him. Agora as pessoas não têm reverência por ele. Why is it that people don't reverence God? Por que é que o povo não tem reverência a Deus? Reverence only pertains to God. A reverência era somente pertencente a Deus. Spoken of twice in the entire Bible. Falou-se dela 2 vezes em toda a Bíblia, Pertaining to God. ambas as vezes relativas a Deus. Notice, the reason they don't do it is because they're not fully convinced that it is God. Notem, a razão que eles não fazem isto é porque eles não estão totalmente convencidos que isto é Deus. They're not fully convinced. Eles não estão totalmente convencidos. It was Uzziah. Nem Uzias estava. He wasn't fully convinced that God kept every word. Ele não estava totalmente convencido que Deus mantinha toda a palavra. Because God had blessed him, he thought that satisfies me. If I got a blessing from God, I can do what I want to. You can't do it. Porque Deus o havia abençoado, ele pensava, aquilo me satisfaz. Se eu recebi uma bênção de Deus, eu posso fazer o que eu desejo. You cannot do it. You teenager can't do it. Você não pode fazer isto. Você não pode fazer isto. How much popularity you are, what a fine girl, a fine boy, nice dancer, how the school all appreciates you, you won your scholarship, that's all fine. There's nothing. Você, adolescente, não pode fazer isto, não importa quão popular você seja, quão bela garota, quão belo rapaz, bom dançarino, quanto toda a escola lhe aprecie, você ganhou sua bolsa de estudos, isto está bem. That's fine, but don't think you can trample on God's word and get by with it.
Não há nada contra isso. Isso está bem. Porém, não pense você que você poderá pisar sobre a palavra de Deus e passar impune com isto. Don't you ministers think you can do it and get by with it? None of us is... Não pense vocês, ministros, que vocês podem fazer isto e passar impunes com isto. You housewives, or you businessmen. Nenhum de nós fará isto. Vocês, donas de casa, ou vocês, homens de negócios. We're all going to answer to God by His Word. Nós todos vamos responder a Deus através de sua palavra. Isaiah was learning this. Isaías havia aprendido isto. Conscious of His presence. Eles não estão cientes da sua presença. Pay us today to listen to what David said. Como isto nos seria proveitoso hoje ouvir o que Davi disse. The Lord is always before me. Ele disse, o Senhor está sempre perante mim. His commandments up on the doorpost and up on His bedpost, and he put them up everywhere. He even bound them. Ele os atava seus mandamentos sobre os umbrais e sobre sua cabeceira. E ele os colocava em todo lugar. Purposed in his heart that he wouldn't sin against God. E até mesmo os atava em seu coração. Propôs em seu coração que ele não pecaria contra Deus. Constantly with the word before him. Ele permaneceu constantemente com a palavra perante ele. That's the reason he said, I shall not be moved. Aquela é a razão que ele disse, eu não me moverei. Because everything he done, he had the word before him. Porque tudo que ele fazia, ele tinha a palavra perante ele. And that's what we should always do, the order of God. E aquilo é o que nós sempre deveríamos fazer, a ordem de Deus. He covered his face because God's all holy, and he was crying, holy, holy, holy. Agora ele cobria sua face porque Deus é totalmente santo, e ele estava clamando, santo, santo, santo. Let's take secondarily. Agora vamos tomar secundariamente. Two covers of wings over his feet. Ele tinha duas coberturas de asas sobre seus pés. What did that mean? Humility in his presence. O que aquilo significa? Humildade em sua presença. That's the hard thing for a man that's got a position. Aquilo é uma dura coisa para um homem que tem uma posição. Hard thing for the teenage girl that's pretty. Aquilo é uma dura coisa para uma adolescente que é bonita. That's a hard thing for the teenage boy that's popular in school. Aquilo é uma dura coisa para o adolescente que é popular na escola. A star in basketball. Astro no basquetebol. Fella, how God could use you if you just let him do it. Oh, jovem companheiro, como Deus poderia lhe usar se você somente o deixasse fazer isto. Young girl, you and your fine, pretty little queenish looks that God gave you. Mocinha, sua bela e bonita aparência de pequena rainha que Deus lhe deu. Use that influence to the kingdom of God, to what God gave it to you for, that virtue of womanhood. Por que você não usa aquela influência para o reino de Deus? Para o que Deus lhe deu isto? Aquela virtude de mulher? Use it that way. You're bound to come out right then. Use isto daquela maneira. Você está fadada a vir de maneira correta então. Any other way, you've got to fail. Porém, de qualquer outra maneira, você tem que falhar. You'll be a total failure. God made you and nobody else can take your place. Nobody can fill that place. Está vendo? Você será uma falha total. Deus lhe fez e ninguém mais pode tomar seu lugar. You must be that way. Ninguém pode tomar aquele lugar. Você deve ser daquela maneira. Humbled in his presence. These seraphims humbled in his presence. Agora humilharam-se em sua presença, estes serafins. Humilham-se em sua presença. When Moses was a great intellectual man, we understand that he could teach the Egyptians wisdom, science, and the great wisdom of Egypt. Como Moisés. Quando Moisés era um grande intelectual homem, nós entendemos que ele podia ensinar a sabedoria egípcia, ciência e a grande sabedoria do Egito. We're competed with it yet in our science. Nós nem temos competido com isto ainda em nossa ciência. Don't build a pyramid, you know, nowadays. Nós não construímos pirâmides, você sabe, hoje em dia. Place one like it is in the center of the earth, where no matter where the sun is, there's not a shadow around it. Nós não poderíamos pôr
Uma, como isto é, no centro da Terra, onde não importa aonde o sol esteja, não há sombra ao redor disto. And we could not build the Sphinx or many of those things, and neither could we make a mummy today that would make him look natural after thousands of years. E nós não poderíamos construir as esfinges ou muitas daquelas coisas, e nós também não poderíamos fazer uma múmia hoje que a fizesse parecer natural após milhares de anos. A few hours is all we can keep a corpse out. Só umas poucas horas é o tanto que nós podemos manter um cadáver conservado. They could embalm with that we don't know nothing about. A color that it Eles tinham um fluido, então eles podiam embalsamar com isto e nós não sabemos nada a respeito disto. Uma cor que nem mesmo perde a sua cor. is its color. Many of the arts that they had in science that we don't have it. Muitas das artes que eles tinham e ciência que nós não temos. Young people, you're living in a college town here or a town where I live in a university town. Ouçam, jovens, vocês estão vivendo numa cidade estudantil aqui, ou uma cidade onde... E eu vivo em uma cidade universitária. Now, science is all right as long as it's not getting out of the Word of God. E a ciência está bem, enquanto isso não está saindo fora da palavra de Deus. No, science cannot give you life. Porém, eu desejo que vocês saibam que a ciência não lhes pode dar vida. Science can tell you how that, and another thing, science has to always take back usually what they say to be scientifically proved. A ciência pode lhes dizer como que... E uma outra coisa, a ciência tem sempre voltado atrás, normalmente, o que eles dizem ser cientificamente provado. You know, I just seen the other day a professor of science speaking that now that they have proved that these bones that they dig up, it says 100 million years old. Vocês sabem, eu vi outro dia um professor de ciência falando que agora eles haviam provado que estes ossos que eles desenterram e dizem que isso tem 100 milhões de anos. Ago they found out that it's the salt water that the bone laid in. There's 2 anos atrás, eles encontraram que isto é a água salgada em que os ossos achavam-se. nowhere in science or anything can say the world's over 6,000 years old. Não há nada em nenhum lugar na ciência ou alguma coisa que pode dizer que o mundo tem mais de 6.000 anos. The chloride and stuff in the water has deteriorated the bone in that manner which would make it look like it was 1,000,000 years old. But Está vendo? O cloreto e a substância na água tem deteriorado o osso daquela maneira que o colocou, fez isto parecer que tinha 1.000.000 de anos. But you think they'll advertise that? No, sir, they won't take back what they said. Mas não tem. Porém, vocês pensam que eles informam aquilo? Não, senhor. Não voltam atrás no que eles disseram. There's a Bible, my brother, sister, my young teenage brother or sister. Porém, aqui está a Bíblia, meu irmão, irmã, meu irmão adolescente, ou irmã adolescente. Never has to take back what he said because it's the truth, always the truth. Que Deus nunca tem que voltar atrás no que ele disse, porque é a verdade, sempre a verdade. It's always right. Isto é sempre correto. If he said anything, that means it. Quando Deus disse alguma coisa, aquilo significa aquilo. After Jesus shall come back earth again. Oh, our Lord is coming back earth again. Yes, the Lord is coming back earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years and no sin will end. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you. Now, come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back. Yes, our Lord is coming back again. Satan will be bound 1,000 years. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back
come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as His guests. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face.